coisa, quem vai ministrar para ovelhas, quem vai cuidar de ovelhas, precisa saber se qual é ovelha ou é cordeiro. Porque você pode ter alguém de uma idade X e outra de uma idade Y. Ovelha ou cordeiro. Saber se essa ovelha ela é macho ou se é uma ovelha fêmea. Em outras palavras, o seu rebanho ele é composta de muitas demandas. Então, um ministério da palavra rico é um ministério da palavra que supre todas as necessidades. Supre necessidade de casais, supre necessidade de pais, supre necessidade dos filhos, supre necessidade dos jovens, supre necessidade das idosas, supre necessidade dos idosos, supre necessidade das viúvas, supre necessidade de todos. Não é uma palavra engessada. Essa palavra não é engessada. A função dela é chegar em todos. E cada um de nós deveríamos ser capazes de ministrar para casal. Cada ministro da igreja deveria ser capaz de ministrar para um jovem, de ministrar para a criança, de ministrar para os pais, de ministrar para os idosos. Você vê, é uma grande tarefa da gente. É uma grande tarefa. Ou seja, para isso aí precisa do quê? Daqui a pouco, você sabe, né? Daqui a pouco precisa de quê? De capacitação. Precisa de capacitação. Para quê? Para que nós não ficamos dependendo o tempo todo de alguém que tenha os talentos naquela área, mas que não consegue suprir a gente, porque ele está andando por aí e ele não consegue estar em todo lugar. Por exemplo, dessas 26 igrejas que estão aqui, mencionadas aqui, essas igrejas pequenas, vocês possivelmente nunca vão ter o César lá, raramente, para ministrar para a sua igreja. Ele pode até ministrar para um grupo de irmãos, como às vezes fazemos, mas ministrar na sua igreja, conhecendo a sua necessidade, quem vai ministrar? É você, meu filho. É você. Quem vai ministrar para o idoso? Saber o que o idoso precisa. Saber o que uma idosa precisa. Os complexos de um idoso. Os conflitos do idoso. O idoso chega e diz: eu pensei que já tinha me aposentado, né? Porque eu chego... Um idoso falou para mim assim: ó, eu me sinto, apesar de ter alcançado 70 e tantos anos, eu me sinto subutilizado. Porque tem palavra para idoso, tem palavra para jovem, tem palavra para adolescente, tem palavra para irmãos, tem palavra para irmãos, vocês têm palavra todo mês, mas quando chega na gente, ninguém lembra para ministrar para mim. Será se eu não presto mais? Será se eu não tenho mais utilidade? Será se o fato de eu ter ficado velho não me deixa mais fazer alguma coisa? Aí, vocês só ministram para idosos, só ministram para a igreja em geral, jovens, hoje muito privilegiado por nós gastamos bastante tempo com jovens, e a gente gasta tempo com jovens para amadurecer jovens, né? A gente gasta tempo com o jovem para que o jovem chegue a ser velho. Quando a gente chega a ser velho, às vezes o velho não é cuidado. Então, como cuidar de um velho? Como cuidar de um idoso? Como fazer com que o idoso seja alguém na vida da igreja? Palavra à altura da necessidade do idoso. Então, essas são as funções que a palavra faz. Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele disse: aos moços, aí orientação, às moças, de orientação, às viúvas, orientação. Então ele sempre orientava pessoas. Amém? O meu sentimento, assim, eu tenho uma aspiração, como ministro da palavra, como alguém que quer progredir nesse ministério. Eu tenho uma aspiração de conseguir suprir o rebanho que está olhando para mim. De conseguir suprir, de entender a demanda de um pai, entender a demanda de uma mãe, entender a demanda de um casal, entender a demanda de um filho, entender a demanda de uma menina, de um menino, entender os conflitos deles com a igreja, entender os conflitos deles na sociedade, entender os conflitos de jovens e adolescentes nas escolas e nas universidades. Eu tenho o interesse de entender esses conflitos para pastorear a igreja de Deus, pastorear o rebanho de Deus. Para isso aí precisa do quê? Precisa de capacitação. Amém?
Então, já que eu mencionei um pouquinho sobre a capacitação, sobre a função, vamos nos capacitar? Vamos lá? Capacitar não é fácil não. Quem quer se capacitar aqui? Você quer mesmo? Diga assim: Senhor, eu quero me capacitar. Senhor, eu quero atender. Diga: eu quero atender as demandas de cada ovelha que estão sob o meu cuidado. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero ser um irmão forte na palavra. Diga: eu quero ser um irmão forte na palavra. Vou lhe dar um caminho. Sabe qual é o caminho? Vamos lá falar? Vamos lá então nos capacitar. Vamos nos capacitar? Amém. Capacitação é uma coisa que tem os seus, tem o seu labor. Vamos lá então, vamos nos capacitar. Diz assim: puxa, eu queria ministrar uma palavra para os irmãos, e os irmãos saírem assim, esse final de semana valeu a pena para mim. Esse sábado valeu a pena para mim. Esse domingo valeu a pena para mim. Quando aquele irmão chega na reunião, meu Deus, eu sinto que eu vou ser pastoreado. Eu vou sentar e eu vou ser ajudado. Eu queria ser assim. A gente olha para o César, né? Muita facilidade, comunhão, palavra, etc. Alguns de vocês, alguns de nós têm o César como um modelo, né? Nesse aspecto. Eu queria ser como esse irmão. Eu queria estar eu queria suprir as igrejas, eu queria suprir os jovens, queria suprir os casais, porque tudo isso aí eu tenho na minha localidade. Eu tenho essas demandas da minha localidade. Eu queria ser tal pessoa. Tá bom. Tem jeito? Cada um é cada um. Ninguém vai ser ele. Mas todos nós podemos chegar num patamar que podemos suprir os nossos irmãozinhos. Talvez não sejamos um expert em relacionamento de pais e filhos, em resolução de conflitos, mas nós temos um mínimo para lidar. Como é que ele faz? Bom, o item principal, cadê ele? Então, se você não tem uma mochila, né? Na sua mochila, se na sua mochila não tem uma Bíblia, né? Porque a minha está aqui, ó. Eu estou aqui, eu preciso ter aquela lá. Se você não tem uma Bíblia, se você não tem livros que expliquem a Bíblia, se você não tem os últimos lançamentos da editora que explicam ainda mais, de forma mais recente, as coisas da Bíblia, se você não tem livros que são indicados, né, pelos nossos irmãos, por exemplo, Esdras, Miguel e o próprio César e outros irmãos aí, indicam livros para a gente, livros bons, livros. Se você não tem esse livro, não se preocupa com eles, né? Aí não gosta de um pequeno estudo bíblico, de um curso bíblico, né? Você não gosta de alguma coisa sobre pai, não gosta de alguma coisa sobre filho, não gosta de coisa sobre o mundo, né? E ainda, às vezes, não tem um alimento diário. Como se capacitar? Agora vamos fazer de maneira inversa, né? Você tem uma Bíblia? Tem ou não tem? Se você não tiver, eu dou uma. Você não tem uma Bíblia? Tem. Você tem livros em casa? Ótimo. Muitos livros. Então você tem livros, você tem a sua Bíblia, você tem livros, você tem um alimento diário. Mas você tem tudo isso onde? Você também tem tudo isso aqui no site do Instituto Vida para Todos. Quem aqui sabe que existe esse tal Instituto Vida para Todos? Lembra de Deus? Quem não sabia que existia o Instituto Vida para Todos? Quem não sabia que existia? Então, 3, 4 pessoas. Quem costuma acessar um instituto com frequência? Abaixa aí. Então, tem bastante de nós que não acessam essa ferramenta. No site do...
mensagem da conferência de graça. Você sabia que antigamente as mensagens todas elas tinham um preço, elas tinham um custo. Agora elas ficaram de forma gratuita, é de grátis. Ela é gratuita. As mensagens são gratuitas. E não só são gratuitas, elas são. Há um tutorial lá, onde o irmão que está ministrando, ele explica os principais pontos daquela mensagem da semana. Então, não há mais como dizer assim, eu não estou perdido nessa mensagem. Ele explica o conteúdo da mensagem em 30 minutos, 20 e tantos minutos. É possível chegar ali e tirar o entendimento essencial daquela mensagem. É possível. Depois, né, você vai aplicar a sua necessidade, a necessidade da igreja. Mas você precisa ter a Bíblia, você precisa ter livros, você precisa recorrer aos instrumentos que o Senhor nos deu para acessar essa palavra. Tá certo? Você precisa recorrer ao que você tem. Quem aqui já leu a Bíblia inteira? Leu a Bíblia inteirinha? Quase todos de nós não, inclusive eu. Eu não li a Bíblia toda ainda, eu já li muita coisa, mas a prática de pegar do início e até o fim para ter um conhecimento generalizado da palavra, do plano eterno de Deus, assim, conhecer a Bíblia inteira, não. Que é uma das coisas que está me faltando, fazer essa tarefa. Então é necessário, irmãos, que você leia a Bíblia, que você conheça o plano de Deus na sua Bíblia, que nós que conhecemos a igreja e queremos pastorear os irmãos, é necessário que nós tenhamos condição de explicar a Bíblia para as pessoas, saber onde as coisas estão. Então a Bíblia é maravilhosa. Essa Bíblia aqui, tentaram destruí-la. Ela por quase um século, por quase 1000 anos, este livro ficou escondido, foi destruído, foi queimado. Esse livro houve uma luta espiritual muito grande. Os principados e as potestades tentaram fazer com que esse livro desaparecesse. Mas é o Senhor, por misericórdia de nós, por misericórdia do nosso pastoreio, por misericórdia do nosso ministério da palavra, fez com que um homem chamado... O nome dele é? Não, o outro, o da imprensa. O Gutenberg. Fez com que o Gutenberg inventasse a imprensa e imprimisse a Bíblia. E hoje a Bíblia está nas mais variadas línguas do mundo. Mas precisa... Mais de 2000 línguas, disse César. Mas precisa estar onde? Conosco. Amada por nós, beijada por nós. Você precisa beijar, amar, abraçar. Você precisa dormir com ela. O travesseiro de um lado, você ali e, e ela do lado. Acordar e dormir com ela, e isso está na sua boca. Então essa Bíblia precisa ser conhecida. Os principais assuntos da palavra precisa conhecer. Sobre a criação do universo, sobre o fato de Deus ter criado o homem, sobre o fato de Satanás ter corrompido este homem, sobre o fato de esse homem ter caído, sobre o fato de esse homem ter ficado imprestável, sobre o fato de Deus ter vindo e se tornado o Espírito para poder entrar e salvar, sobre o fato da igreja, sobre o fato de como as pessoas se tornam cristãos, de como o inimigo trabalha, sobre o fato da história da igreja, que está nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que conta toda a história da igreja. Essas histórias todas são algo que diz respeito a você. É a sua história. Isso trata a Bíblia. E esses livros explicam a Bíblia. Explicam a Bíblia. Então é necessário que você se cinja mesmo e diga: Senhor, eu preciso botar quente nessa questão. Olha, se o doutor Drauzio Varela, se aquele doutor perguntar para mim se eu ainda leio algum livro de medicina, eu vou dizer o que para ele? Não.
Mas se eu perguntar para o doutor, você leu alguma coisa da Bíblia como eu li, ele vai dizer o quê? Não. Mas se eu perguntar para ele, você leu muitos livros de medicina? Ele vai dizer o quê? Sim. Você entregaria seu filho para o médico que nunca leu dentro livro de medicina? Agora, o sujeito só tem só o CRM. É CRM, é? Só tem o CRM, médico de tal coisa. O sujeito não tem habilidade, não tem capacitação, ele não passou pela faculdade. Se o seu filho cair na mão dele, já era. Você entregaria para ele? Você entregaria? Ele chegou lá, CRM inventou, colocou de branco, manda, vem. Você entregaria? Não. Mas às vezes os irmãos estão nas nossas mãos sobre essas condições. Nós temos apenas o CRM. Então nós precisamos o quê? Estudar a Bíblia como estuda o médico. Pega o seu filho para oração. Cirurgia. Entrega para o açougueiro. O sujeito corta muito bem, corta sem olhar. Entrega para ele. Ninguém entrega, irmãos. Então o Senhor não quer entregar a sua igreja para nós nessas condições. Então, assim, eu rogaria aos irmãos, não trate esta parte do ministério de Deus, isso ou menos, de uma forma leviana. Você tem que encarar isso aqui como a sua profissão. Se envolver com a palavra como se estivesse se envolvendo com algo que é a sua prioridade de vida. Então nós temos aí, alguns dizem assim, irmão, mas é muito difícil ser capacitado. No século 21, onde eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser, às vezes, até mãe, e eu tenho muitos filhos, né? Minha mãe teve 8 filhos, não sei quanto as mães de vocês tiveram. Então minha mãe não estudou muito, e ela podia ter dito para mim assim que não cuidaria, eu entenderia que pelo fato de ter esse tanto de gente para cuidar, não tenho estudado. Às vezes a gente diz assim, não, eu tenho muita coisa para fazer na minha vida e não há tempo para eu me capacitar na palavra para poder suprir os irmãos. E aí a gente vai empurrando com a barriga com essa informação na nossa cabeça para justificar, às vezes, a gente não entrar na palavra de Deus. A gente compreende que alguns trabalhos são exaustivos, o tempo ele corre, nós entendemos que existem muitos problemas nesta vida, entendemos que o país está passando por uma dificuldade muito grande, crise política, crise econômica, crise está trazendo até crise social. A gente entende que nós vivemos numa situação de aflição, de corre-corre. Agora, se perguntarem para uma mãe se ela está prestando atenção a estas coisas e se isso a distrai do fato de ter que cuidar do seu filho, o que ela vai dizer? Alguma coisa interrompe a concentração de uma mãe à noite no que diz respeito a dar comida para filho? Alguma coisa? Ela pode estar doente, ela pode estar quebrada, ela pode estar com febre, ela pode estar com dor de cabeça, ela pode estar até com uma doença muito mortal, mas ela alimenta o seu filho, porque é uma questão de quê? É uma questão de amor, é uma questão de encargo. Ela percebe, precisa de mim. Então o encargo, o amor, o carinho é que faz a gente entrar e dar o que falta, né? Me digam, será que dá para dar um gásinho a mais? Vocês acham que dá para dar um gás a mais? Será que vocês trabalharem bem o seu tempo, trabalharem bem a energia que vocês têm, dá para correr atrás da capacitação da palavra? Quem aqui crê piamente que na condição em que vivem, no estilo de vida que vivem, não tem essa energia para fazer isso aí? Quem aqui acha que não tem essa energia? Levantar e dizer, não, eu não tenho essa energia, não peça isso para mim. Os irmãos creem piamente que é possível que estejamos completamente
impossibilitados de nos entregar a esse ofício? Eu acho que se nós pensarmos bem, sempre vai haver como dar um pouco mais. Você como pai, você pode saber disso. Você sabe disso. Suas mães, não é, deram a vida por vocês. A sua esposa dá a vida pelos filhos. E eles fazem milagres com o tempo deles. Eles fazem milagres com as energias delas. Não é verdade? Então, e as ovelhinhas? As nossas ovelhinhas precisam da gente, precisam dessa consagração. Amém, né? Então, quem é que vai se comprometer em se capacitar na palavra de Deus para poder suprir a igreja, suprir as ovelhas? Senhor, abençoa esses irmãos, abençoa esses ministros, abençoa, Senhor, o encargo deles, se abençoa a energia deles. Tu és a força, Senhor, tu és o vigor, Senhor, tu és a capacidade, o Senhor é a graça, Senhor, para supri-lo, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, o Senhor desesperadamente, incansavelmente, se entregou pelas igrejas. O Senhor dê esse coração para esses irmãos. Se entreguem pelos irmãos, se entreguem pelo teu rebanho, Senhor. Dê graça para esses irmãos. Senhor, faça-os encontrar a Bíblia. Façam, Senhor, ler os livros que ajudam a entender. Senhor, dê para eles sabedoria. Senhor, dê entendimento espiritual. Senhor, faça com que realmente eles sejam poderosos na palavra. Que eles sejam um manancial, Senhor, para os irmãos. Senhor Jesus, capacita o Senhor. Amém. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Senhor Jesus, 5,17, quem achou, leia para mim. Devem ser considerados merecedores de dobrado honorários e presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. 1 Timóteo, capítulo 4, capítulo 5, versículo 17. Sim. Lucas, com força. Isso, João. Como se estivesse torcendo pro povo. Espera aí, Lucas. Lucas, vamos fazer uma coordenada aqui. Vai lá. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários dos presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Dignos de dobrado honorário. Honorário aqui também pode ser dito como honra. Aqueles que se afadigam na palavra e no ensino são dignos de honra. Sabe, irmãos, a maneira como você lida com a palavra hoje, por causa dos irmãos, vai lhe dar honra quando o Senhor Jesus voltar. Um item que vai marcar a sua entrada na volta do Senhor, quando Ele estiver vindo, é como você lidou com a palavra. Você será digno de dobrada honra. As pessoas vão baixar a cabeça para você passar. Os anjos vão olhar para você e vão se admirar, porque você manejou bem a palavra do Senhor. Não por nossa própria causa, mas por causa do rebanho, por causa dos irmãos. Ou seja, nada é para nós mesmos. Eu estico o tapete vermelho para um irmão que se labora a palavra. Eu baixo a cabeça para um irmão que labora a palavra. Eu respeito um irmão, respeito todos, mas respeito especialmente os que quando falam, flui luz, proteção, alegria, consolo, cuidado na palavra. A sabedoria está na boca dele. É digno de dobrada honra. Você vai ter honra dos jovens, você vai ter honra dos adolescentes, vai obter a honra da sua esposa. A esposa chegar e dizer assim: meu esposo conhece a palavra de um jeito. Sua esposa vai poder dizer assim: meu esposo, quando abre a boca, é luz na minha vida. Os meus filhos, quando ouvem o meu esposo,
o pai deles, os meus filhos se sentem felizes e protegidos. Eu honro um homem como esse. Você gostaria de ser honrado assim? Poxa. Amém? Então, eu quero obter a honra por causa. Eu quero um dia, Senhor, será que eu vou entrar no reino? Fico me perguntando às vezes de madrugada. Fico perguntando, Senhor, será que eu vou entrar no reino? Senhor, me prova aí. Senhor, me dê aí umas questões. Me mostra, traz algumas evidências de que eu entrarei no reino. Para que eu não fique na dúvida o tempo inteiro. Mesmo trabalhando para ti, às vezes eu sinto que eu... Irmãos, existem coisas que nós fazemos que vai nos levar para o reino, quer você queira ou não. Se você apacentar o rebanho de Deus, cuidar do rebanho de Deus, se você ministrar para o rebanho de Deus, pode ter certeza, você entrará no reino. É uma certeza. Amém? Então, capacitação é necessária. Agora vamos nos preparar? Agora eu estou chegando lá, vamos preparar. Vamos preparar a mensagem. Agora os irmãos, sábado à noite, domingo à noite, domingo de manhã, os irmãos estão aguardando os ministros da palavra. Aquela reunião existe por causa da palavra. A reunião de sábado à noite que nós vamos é por causa da palavra. Domingo à noite é por causa da palavra. Os irmãos estão esperando os ministros da palavra. Domingo à noite, sábado à noite, domingo. Estão aguardando. Aguardando com o quê? Com que tipo de comida? Com que tipo de pasto? O fresquinho, né? Vamos preparar? Como é que vocês têm preparado? Eu tenho feito assim, vou passar um pouco da minha experiência. Eu tenho feito assim. Eu sei que tudo que os irmãos precisam, eu sei de que tudo que os irmãos precisam é da economia de Deus, do plano eterno de Deus na vida deles. Primeira coisa que eu sei, eles não precisam de uma palavra amiga. O que eles precisam é do dispensar de Deus na vida deles. É a primeira coisa que eu sei. Senhor, os irmãos precisam do dispensar da vida deles, da tua vida na vida deles. Então, quando eu vou para a reunião, quando eu vou para o sábado à noite, para o domingo à noite, eu vou sabendo que os irmãos precisam disso. Então, eu fico ponderando isso na minha vida, durante a semana. Fico ponderando, Senhor, o que os irmãos, o que eu posso fazer para que a tua vida chegue neles? A tua bênção chegue neles. Então, eu tenho que saber, primeiro, não ministre qualquer sentimento pessoal, você tem que ministrar Deus para dentro deles. Tá certo? Há uma direção. Outra coisa que você tem que saber, a direção de Deus para eles. Existe uma direção que é ministrada. Uma direção que é ministrada, né? Os irmãos sabem. Nós temos um irmão que está à nossa frente, que gerou as igrejas aqui na América do Sul, gerando igrejas através de outros cooperadores na África, gerando na Europa, gerando nos Estados Unidos, gerando na América Central. O irmão Dom tem gerado igrejas, direta ou indiretamente. Então este irmão, esse apóstolo, ele fala. Este apóstolo então tem cooperadores que estão ouvindo o seu encargo.